pessoas não compreenderem tudo que eu falo. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Feche seus olhos por alguns instantes. Obrigado, Senhor, por 3 anos dessa casa, por 3 anos dessa igreja. Nós queremos te honrar com tudo que temos, com tudo que somos, e declarar que só há um Deus em Sarasota, e declarar que só há um Deus na nossa casa, na nossa família. Essa casa é tua em nome de Jesus. Amém e amém. Quero começar falando o que menos importa aqui é quem eu sou. Sou pastor ali em Lagoinha Deerfield. A gente tem avançado para a glória de Deus ali, mas quero dizer que tudo tem sido o Senhor. Tudo tem sido o Senhor. Nós temos quase o mesmo tempo de igreja. Para a glória de Deus, a gente vai fazer um aniversário lá e você vai, tá? Sou casado, hoje eu estou off, sem as crianças. Estou numa viagem de lua de mel. Queria que ficasse de pé a mulher mais linda desse recinto. Vamos aplaudir o Senhor por ela. E eu quero dizer que hoje, pastoreando o sul da Flórida, eu devo a uma pessoa, ao pastor de vocês. Um dia eu recebi um telefonema, aliás, eu liguei para ele e ele falou assim, porque o pastor de vocês é o Chico Bento Gospel, amém? Ele falou, uai, só vem cá para pregar na minha igreja. E daqui os céus se abriram para o meu ministério. Eu fui ali para aleluia, para pastorear Miami e Deerfield. Uma vez que o pastor André Fernandes tinha saído de lá. E hoje, para a glória de Deus, nós estamos fazendo, e eu lembro, ele sempre me abençoou. Hoje o meu melhor amigo é o Lucas. E sempre quando eu ligo para ele, ele libera uma palavra profética, de um jeito bem espiritual. Ele fala assim, ó, multiplica o culto a isso. Faz 3 cultos. E hoje eu estou fazendo 3 cultos lotados para a glória de Deus. Mais de 1000 pessoas passando na nossa igreja. Eu não estou falando do Brasil, eu estou falando de uma realidade no sul da Flórida. E eu estou tão fominha que eu estou querendo colocar o quarto. 7 da manhã, melhor idade. É algo novo, eu não estou brincando, eu estou falando sério. É uma ferramenta nova que a gente quer usar e vamos ver se vai dar certo. A galera que gosta de acordar cedinho, né, aos domingos, os mais velhos. Tem muita gente mais velha que ama isso. É um culto que não vai ser com banda, vai ser teclado e voz. Hinos da harpa. O povo vai ser arrebatado. Mas eu tenho uma mensagem do céu para o teu coração. Eu acho que essa é a vez que eu vou estar um pouquinho diferente pregando para você. Eu já conversei com os pastores de vocês sobre isso. Eu tenho vivido um novo tempo no meu chamado. Um novo tempo no meu ministério, um novo tempo como igreja. E eu quero que você repita comigo, diga assim, nenhuma igreja cresce do nada. Existe uma base a ser estabelecida para o crescimento de uma igreja. E esse tempo que eu tenho vivido, de janeiro para cá, eu tive um restart na minha vida ministerial, aonde Deus me levou em um tempo muito difícil da minha vida, o maior tempo da minha vida, mas junto ao pior tempo da tua vida, será o maior tempo de revelações divinas de Deus para a tua história. Eu vou repetir para você entender, o teu pior tempo te dará acesso ao maior tempo de revelações divinas. Se eu pudesse nomear a mensagem de hoje e dar um tema para ela, seria uma igreja que cresce. Eu já começo dizendo para você que uma igreja que cresce não é uma igreja que tenha muitas pessoas. Não é uma igreja hypada. Uma igreja que cresce. E hoje eu não vou pregar tão pentecostal, que eu quero trazer essa mensagem mais de maturidade. Não é uma mensagem que vai fazer você sair daqui pulando como pipoca, mas é uma mensagem que vai nos dar um novo destino. Em maturidade. Uma igreja que cresce é uma igreja que não perdeu a essência do evangelho. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Uma igreja que cresce é uma igreja que se posiciona em meio a um difícil tempo de deturpação de um evangelho genuíno.
Eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus, ele não é difícil. Ele é puro e simples. Muitas pessoas, quando vão pregar, elas começam dizendo: eu quero o original da palavra no hebraico. E tudo bem por isso, se você é um mestre e quer aprofundar nisso. Mas que tal a gente começar pela base do Evangelho, não mentindo, não roubando, sendo fiel ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, não traindo a esposa, fazendo a base, amando o próximo como a nós mesmos. Não complique. E aqui eu começo a falar para uma mensagem de despertar da noiva. Porque a palavra de Deus diz aqui em 2 Timóteo, eu vou correr aqui por causa do tempo, porque parece que quando eu começo a falar, vira 10 minutos é rápido. E graças a Deus hoje eles me deram até meia-noite. Que diz aqui em 2 Timóteo 4:3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos. Juntarão mestres, guarde bem isso, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, na minha versão, para as mentiras. A gente vive dias complexos, onde, se não tivermos cuidado, é por isso que eu falo que você tem o privilégio de congregar aqui, porque eu conheço os pastores de vocês, são pastores sensíveis ao Espírito Santo, mas aqui é uma igreja saudável, e uma igreja saudável é uma igreja que cresce em graça e entendimento. E nós estamos aqui hoje, eu quero, o primeiro tópico, trazer aqui uma condenação para uma cultura que muitas vezes está deturpando a base do Evangelho. Qual cultura? A primeira cultura que eu quero condenar aqui é a cultura de Mamon dentro das igrejas. Aonde vou tentar de novo. Aonde se prega que Deus só quer te dar riquezas. E isso é uma mentira. Existe uma palavra de Deus a Abraão dizendo: ei Abraão, não tenha bênçãos. Eu me recordo, ser tu uma bênção, quem é não precisa ter para ser. Sabe o que Sabe o que Deus faz, irmão? Muitas vezes Deus quer que nós desconstruamos uma cultura que não tem nada a ver com o reino, para construir a cultura do evangelho genuíno de Cristo Jesus. E esse engano, ele fala que se você tem fé, você nunca terá dificuldades financeiras. Muitos estão ensinando que quanto mais eu der, mais rico eu fico. Quando na realidade a palavra de Deus, olhe bem para mim, a palavra de Deus desconstrói essa realidade. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui no nome de Jesus? Quando Filipenses 4:12 diz assim: eu tive necessidade e também tive abundância, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Você não precisa de dólar, você não precisa de ter uma casa em ápice, você precisa de uma coisa: a presença é tudo que você precisa. Essa cultura faz a igreja tirar o seu lugar de graça e se tornar um lugar de consumismo. Qual é o problema disso? Aonde nós cultuamos como uma mentira. Nós entramos na casa de Deus para receber algo de Deus, e nós não estamos aqui para receber algo de Deus. A graça de Deus nos basta. O que temos já é suficiente para irmos para a glória. Você é salvo, você é remido pelo sangue do Cordeiro. Tudo que ele precisava. Escute algo, essa cultura, ela faz o que conosco? Faz pensarmos que Deus está nos devendo algo, quando Deus não nos deve nada. Nós que devemos tudo a Ele.
Uma igreja que cresce é uma igreja que entende que a Bíblia já relata a ordem de prioridade. Qual é a ordem de prioridade? Eu me lembro de um versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Deus não tem problema em fazer você crescer financeiramente, mas prosperidade não é tão somente você ter uma BMW na tua casa. Prosperidade é não ter falta de nada. Você pode estar em ápice. A Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitas vezes, de uma maneira errônea, nós pegamos esse versículo e falamos assim: eu posso ter o melhor carro, eu posso ter a melhor casa. E na verdade ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim: olha, eu posso ter pobreza, estar na luta, na riqueza, mas eu permaneço numa fé inabalável. E se Deus tirasse tudo que você tem hoje? Se de fato a realidade do Evangelho é quando eu tenho algo, eu sou de Deus, e quando eu não tenho nada, eu sou do diabo, o que explica a vida de Jó? Na verdade, ao invés de nos tornarmos uma igreja madura, estamos fazendo da igreja do Senhor Jesus uma igreja de crianças imaturas, bebês birrentos, que vivem em torno do seu próprio umbigo, adquirindo riquezas, quando na realidade riqueza é só a consequência, porque Deus pode nos prosperar. Mas mais do que isso, o que nós precisávamos, nós já temos. Se tivermos ou não tivermos, continuaremos na fé inabalável de Cristo Jesus. A igreja precisa crescer, sim. Eu creio que Deus pode prosperar financeiramente pessoas, porque a igreja vai crescer. Mas estrutura não significa nada, quando na realidade nós precisamos estruturar a nossa vida espiritual. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Paulo está dizendo assim: eu aprendi a viver na escassez quanto na abundância. Quem é Deus para nós? Uma igreja que cresce como tem crescido Lagoinha Sarasora. É uma igreja que aprendeu que Deus não é uma máquina de multiplicar dinheiro. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Tem uma canção que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, é Deus. E se fechar, é Deus. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Segunda mentira que uma igreja que cresce precisa abolir e descartar é a mensagem de salvação sem arrependimento. Deus, só em Deerfield que eu escutei essa frase. Quando eu fui pastorear Miami e Deerfield, eu fiquei aterrorizado, porque existe uma cultura de deixa a vida me levar. E quando na realidade eu sou da época que, quando a gente carregava a Bíblia debaixo do braço, o pessoal falava: olha o pessoal da rapadura debaixo do braço. Hoje, todos postam e carregam muitas vezes uma cultura de que Deus já me aceitou como eu sou, e eu não preciso mudar. O evangelho que se adeque a minha realidade, quando na verdade, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós que precisamos nos adequar à realidade do Evangelho em nossas vidas. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz em Marcos 1,15: arrependei-vos, Lagoinha Sarasora, e crede no verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Arrependimento, eu posso liberar uma palavra sobre a tua vida? Arrependimento é o primeiro passo para uma vida de vitória e um novo começo com Deus. Mas nós vivemos na era da graça. A graça não é um passe livre para o pecado, mas é um convite para a transformação divina dentro de nós mesmos. Nós vivemos num tempo onde estatísticas dizem que nos próximos 10 anos nós seremos a maioria protestante no Brasil. Você fica feliz por isso? Mas eu quero trazer uma outra ótica para você, que se de fato nós seremos a maioria, estamos crescendo de uma forma absurdamente escandalosa, o porquê que os índices de morte, de droga não estão caindo? Porque corremos grande risco de estarmos vivendo o evangelho fake.
O fato de você estar na casa de Deus não significa que você está com um relacionamento firme com Deus. O fato de você tocar na casa de Deus, ser um voluntário aqui dentro não significa que você está em relacionamento com Deus. Escute algo no nome de Jesus. O evangelho de Cristo Jesus é um evangelho e continuará sempre sendo um evangelho que confronta o pecado e transforma a vida daquele que se entrega por completo. Ei, que você chegue nesse lugar e seja transformado pela graça divina, do pé ao alto da cabeça. O teu casamento, eu já estou liberando uma palavra profética sobre a tua vida. O teu casamento será transformado, o teu jeito de falar será transformado, a tua forma de ver será transformada para a glória de Deus. Essa cultura precisa ser abolida para uma igreja que cresce. Quanto mais eu caminho com Deus, mais transformação de vida eu tenho. Eu falo como Ele fala, eu ajo como Ele age, eu faço o que Ele fez. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Terceiro, diga comigo, relativismo moral. Diga para quem está do seu lado, cada um tem a sua verdade. Não, nós precisamos respeitar, porque isso é muito particular. Cada um, para quem não me conhece, eu sou gago pregando. Eu sou o mais improvável de estar aqui, mas o Senhor me chamou um dia. E com gagueiro ou sem gagueiro, eu quero liberar o que Deus mandou liberar aqui hoje, amém? Ah não, você precisa respeitar, tem que ter respeito. Uma vez que você quer respeitar, se cada um tem a sua verdade, nós anulamos o fato de Jesus dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma vez que eu tenho uma verdade, e a verdade de minha verdade não bate com a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, a minha verdade ela é anulada automaticamente, para que eu me adeque à realidade de verdade que o Evangelho me propõe. Se o Evangelho, você está comigo aqui no nome de Jesus? Eu não sei se eu pego mais pesado, posso pegar mais pesado? Se a verdade diz que sexo antes do casamento é pecado e pronto, acabou. Se a verdade diz que o homossexualismo é pecado e pronto, acabou. Nós não estamos aqui para nos adequarmos à realidade americana. Nós estamos aqui para nos adequarmos à realidade divina. E that's it. Que perca a nossa cabeça, mas que continuamos com a certeza que mesmo que eu perca a minha cabeça, eu terei acesso ao reino celestial de quem me chamou para uma obra grandiosa. Você pode aplaudir Jesus aí no nome de Jesus, enquanto eu amarro o meu cadastro do tênis que eu ganhei hoje. Está amarrado. O que aconteceu hoje, irmãos? Eu não sei me arrumar. Falei, Pino, vamos na loja ali comigo. Eu queria comprar aquelas calças coladas. O Pino olhou assim e falou assim: não tá usando isso mais não. Aí ele me mostrou essa. Comprei. Gostei. Comprei essa. E obrigado, viu? Só que eu estava com o tênis do Patati Patatá. Ele falou assim: eu tenho um lá em casa, eu te empresto. Estenda as mãos para ele aqui. Ele falou que empresta. Vamos orar pelo coração do teu filho, Senhor. Tudo entregarei. Como é que é a música? Tudo que eu tenho é teu. Sabe qual é o engano dessa realidade? Cada um tem a sua verdade. É que a gente vive em um tempo onde muitos dizem que não existe verdade absoluta. E a verdade do Evangelho ela é sim absoluta. Se nós de fato queremos viver o Evangelho de Cristo Jesus, é impossível vivermos ele sem nos aprofundarmos na palavra divina. Não tem como acordarmos todas as manhãs e falarmos de fato, hashtag bom dia Espírito Santo, café com Deus Pai, café com avô, sei lá, café com o que você quiser, mas postar por postar não. A Bíblia não é modismo, a Bíblia é a base do cristianismo. A palavra de Deus nos dará a base. Sabe qual é o problema, irmão? Muitas vezes nós abrimos esses devocionais e abolimos o fato que a Bíblia tem tudo que nós precisamos e não só aquilo que nos convém. Gênesis, Apocalipse, existe uma verdade absoluta.
Aquilo que eu priorizo, eu tenho sede. Se eu priorizo a palavra, eu tenho sede por ela. Se eu aleluia. Se eu priorizo o Evangelho de Cristo Jesus, eu priorizo a vontade de Cristo Jesus. Eu terminei essa semana o meu livro, chamado A Igreja Tetraplégica. Uma pessoa tetraplégica, que é uma pessoa tetraplégica? Aleluia. Eu vou ter que aprender a não gaguejar falando isso. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. O que é uma pessoa tetraplégica? Cabeça dá comando, mas o corpo não obedece. Eu falo sobre os déficits da igreja. Vai estar na banca em breve, nas melhores bancas. Mas essa realidade, eu começo a falar como Jesus fala. Uma igreja que cresce é uma igreja que preza a base do Evangelho, mesmo que o modismo tente corromper. Se a sua verdade contradiz com a palavra de Deus, sinto muito lhe informar que a tua verdade é uma grande mentira. E não vale mais a pena permanecer nela. Posso continuar? Quarta mentira que tem entrado dentro da igreja muitas vezes e desconstruído o que Deus nos chamou para um crescimento extraordinário como igreja de fato nós precisamos ter. É a negação do inferno e do juízo. É uma cultura onde a gente fala assim, muitas vezes, Deus é só amor e Ele não julga ninguém. Ah, tudo bem, esse evangelho, relax. Escute, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Escute algo, se não haver arrependimento, o inferno te espera. Se não haver arrependimento dos pecados, irmão, sinto muito lhe informar, talvez o evangelho que pregaram para você é o evangelho frufru, é um evangelho fácil. O evangelho de Jesus não é um evangelho fácil. Muitas vezes pregamos para as pessoas dizendo assim, olha, vem, vai ser o melhor tempo da tua vida. E talvez não vai ser o melhor tempo da tua vida. Talvez vai ser o pior tempo da tua vida. Mas o melhor tempo da tua história está embrulhado no maior problema da tua história. Por quê? Não tem como eu falar que eu venci uma luta sem ter problema. Não tem como eu falar que eu venci uma batalha sem ter luta. E muitas vezes nós trazemos as lutas para um sentido pejorativo. Você nunca ouviu isso, só eu já ouvi isso. Quando você está passando por luta, você está em pecado. Isso é uma mentira do inferno. A verdade absoluta é que Deus te trouxe aqui para a salvação. Deus não te criou para o inferno. Mas Deus não vai fazer o teu papel, que é aceitá-lo. Deus não sai arrombando o coração de ninguém. Ele pergunta hoje, eu estou batendo a porta. E se você abrir, eu entrarei, cearei contigo. E você ceará comigo. Existe um lugar preparado para mim e para você. Como essa canção disse, Ele virá. Jesus is come back. Jesus está voltando. E se essa frase não mexe mais com você, é porque o teu sentido de noiva foi deturpado. Porque uma noiva que não tem anseio pela vinda do noivo foi uma noiva que se contaminou com os prazeres dessa terra. Eu preciso correr. Quinto, evangelho sem cruz, cristianismo sem sacrifício. Eu não quero que você levante as mãos, mas nós vivemos uma cultura hoje que muitas vezes a cultura do jejum foi abolida nas igrejas. A cultura dos cultos de oração foi abolida das igrejas. Onde a maioria das pessoas querem o palco, mas se esquece que a base da igreja é a oração. Uma igreja sem intercessão é uma igreja fracassada. Uma igreja que não ora e que não paga o preço é uma igreja que não cresce. Sabe, os maiores desafios da minha igreja eu venci, sabe como? Com loucuras. Pastor, estamos vivendo um tempo difícil.
Vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, todos os dias, 6 da manhã nós estaremos aqui, 5:30 da manhã estaremos aqui na igreja orando. Depois que você orar, você vai trabalhar. Mais de 300 pessoas orando e eu estou vivendo o maior tempo de crescimento que a igreja já viu. Existem coisas, irmão, escute algo, é muito bom a gente vou tentar. É muito bom a gente atualizar o iOS. Mas tem coisas que a gente está atualizando que a gente não deve atualizar no Evangelho. É muito bom ter um pad rolando. Mas se você depende de um pad para entrar num clima espiritual, você não entendeu o que é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não preciso de artifícios para acessar a presença. Eu não preciso de entrar num templo como esse para adorar ao Senhor. Deus não me chamou para ter tempo de adoração. Deus me chamou para ter uma vida de adoração. Se você é muito bom para adorar ao Senhor aqui dentro e péssimo para fazer isso na tua casa, você está perdendo o teu tempo e não entendeu o que é o Evangelho genuíno. Escute algo, talvez eu estou dizendo para você, a realidade: não existe Evangelho sem cruz, não existe cristianismo sem sacrifício. Eu estou aqui para te dizer, você vai chorar muito, mas haverá um dia que nós estaremos em um lugar onde não haverá dor, onde não haverá choro. Pastor, tell me about the future. Future. É porque o meu inglês é meio indiano. But I can preach to you, my friend. I may learn. And I will return here to preach for you. In English, only English. Pero que puedo hablar español también. Talvez você vai chorar muito. Você vai viver os piores dias da tua vida. Pastor, me fala sobre o futuro. Era isso que eu queria falar em inglês. Vou te dizer sobre o futuro. Biblicamente, o futuro não é promissor. Dias difíceis estão para chegar, onde a igreja será espremida. A Bíblia relatou sobre falsos profetas. Nós já estamos vivendo isso. Filho matar pai, pai matar filho. Nós já estamos vivendo isso. Está tudo sendo preparado para uma coisa acontecer. O que eu mais aguardo, mais do que meu casamento, mais do que tudo. Eu amo a minha esposa, amo a minha família. Mas eu aguardo o dia para todos nós estarmos diante do nosso amado, aonde 24 horas por dia nós estaremos dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a minha pergunta para você é: você está preparado? Are you ready? Será que de fato você está preparado? Quando na realidade você reclama se o culto passa 20 minutos a mais, quando na realidade nós estaremos a eternidade adorando ao Senhor. Então, defraudando esse tempo aqui, tá? Posso continuar? Não sei se eu falo esse próximo. É algo que eu me movi demais e eu quero confessar o meu pecado. Fé baseada em emoções. Ai, o culto hoje não foi bom porque eu não senti aquele arrepio. Se eu não senti o arrepio, Deus não está. Ai, se eu não chorei igual aquele jeito pentecostal, Deus não está. Não, irmão, deixa eu te dizer algo. Tem dia que você não vai sentir vontade de vir no culto. Venha sem vontade mesmo. Deus vai fazer uma grandiosa obra na tua vida. Nós não caminhamos pelo que vemos, nós não caminhamos pelo que ouvimos. Agora eu chego no ponto: nós não caminhamos pelo que sentimos, nós caminhamos pelo que cremos. E that's it. Isso é tudo que precisamos. Nós não precisamos sentir nada, nós só precisamos crer. E crer não é sentimento. Crer é a certeza daquilo que você... Tem alguém que é justo aqui? Não. Onde estão os justos?
Então aprenda, se você é justo, você precisa aprender algo que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então por que você quer passar pela fé? Você quer ter momentos de fé, quando na realidade Deus te chamou para viver em fé. Você está aqui agora, mas eu já não vejo mais essas paredes. Para te falar a verdade, eu já estou caminhando em fé aqui. Eu não estou sentindo nenhum arrepio para falar isso com você. Eu já estou declarando, vocês vão sair desse lugar e vai para um lugar 10 vezes maior. Eu já piso nele aqui, nas regiões celestiais, porque eu não preciso ver para crer, eu creio para acontecer. Se você liberar essa palavra profética, vai acontecer. Porque nós caminhamos no sobrenatural. Eu lembro quando eu fui alugar o espaço que a gente estava. Cheguei no sul da Flórida. Minha esposa sabe das minhas loucuras, e ela aprendeu a se adaptar a isso. Minha esposa veio de uma família muito segura financeiramente, e eu vim de uma família muito pobre. Mas eu sempre tive algo em Deus: ousadia. Eu prego para você que espera ter dinheiro na conta para fazer alguma coisa. Igreja não se constrói com dinheiro. Lucas estava me contando um negócio, vocês não estão nem sabendo. Vou revelar para eles, pode? Vocês já estão na conta de vocês com todo o dinheiro para comprar o próprio imóvel. Uma pessoa para aplaudir aqui. Está no bolso de vocês. Eu creio por você. Eu creio. Por que eu estou dizendo isso? Cheguei lá no cinema, queria ir para uma igreja. O cara falou assim: é tanto valor. Eu falei assim: yes. Ele falou assim: você tem esse dinheiro? Vou traduzir para você. Ele falou assim: do you have? E eu falei para ele assim: of course. Eu não tinha nada. Ele falou assim: eu vou te ligar então para confirmar. Eu falei: amém. Irmãos, no outro dia ele me ligou. Eu tive uma dor de barriga quando eu vi o celular tocando. Eu falei: Senhor, o Senhor me mandou. Eu senti no espírito. E agora eu oficializei. Esse cara está me ligando. Ele me ligou e falou assim: vamos fechar. Eu falei: of course. De tarde o irmão foi lá e falou assim: eu senti de dar esse dinheiro aqui. Está aqui. Pum. Saí de Miami. Falei com o pastor André: pastor, vou estar em Deerfield. Fui para Deerfield, pastorear Deerfield, só Deerfield, porque eu estava pastoreando Miami e Deerfield. Falei assim: eu sou hiperativo, nem dá para perceber. Fui pastorear porque a gente não tinha culto de manhã, mas eu não tinha um espaço de manhã. Arrumei um outro espaço. O cara falou assim: você tem um dinheiro para entrada? Porque aqui foi criado por Satanás isso. 3 adiantadas. Você tem dinheiro? Eu falei: I have. Ele falou: really? Eu falei: yes. Não tinha. O que Deus fez? No outro dia, Deus foi lá e pagou a conta. Agora, o que nós estamos vivendo? O lugar do espaço onde nós estamos. O cara falou assim: se você quer ficar nesse espaço, você vai ter que comprar tudo que está aqui dentro e vai precisar bancar todo o aluguel. Eu falei: quanto que é o aluguel? Ele falou assim: o aluguel que você vai ter que pagar de agora em diante é 25 mil. Eu falei: quanto que é o valor dos equipamentos? 350 mil. Eu falei: of course. Deus não tem problema com dinheiro, mas Ele tem problema com quem prioriza o dinheiro acima da presença. Deus não vai fazer mais força ou menos força para abrir a porta que você necessita, mas Deus vai tratar teu coração quando você priorizar algo que não seja a presença dEle. Mas quando nós entregarmos o caminho nosso ao Senhor, todos os nossos caminhos, a Bíblia diz algo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Hoje nós estamos com o nosso próprio prédio, pagando o aluguel integralmente. Eu paguei 350 mil de equipamento, já está pago, e nós estamos vivendo uma realidade que eu jamais pensei viver, porque nós precisamos caminhar em fé e abrir mão da emoção. Tome cuidado com a emoção, irmão, porque a emoção pode te levar para o buraco. Muitas pessoas dizem assim: a frase daquela pastora, aquela missionária famosa, a missionária Xuxa. Para decorar a Bíblia é uma dificuldade, mas para lembrar o que o famoso fala: ouça a voz do teu. Não.
O que é que essa irmã falou? Ouça a voz do teu coração. Quem lembra dessa frase dela? Vocês não lembram não, né? Só eu que segui a Xuxa. Quando na realidade, a Bíblia diz que o nosso coração, ele é corrupto e enganoso. Se eu pego uma pessoa e falo assim, irmão, ele é corrupto e enganoso, ele pode dormir na sua casa hoje, você deixa? Então por que você insiste em ouvir a voz do teu coração? Muitas vezes a voz do teu coração vai estar dizendo para você fazer algo, mas a voz do Espírito vai estar dizendo outra coisa, e você vai ter que largar a emoção e viver com a glória de Deus, em entender a obediência no que Deus está falando. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Eu estou terminando, amém? Obrigado, irmã do ar. Sétimo, a cultura da idolatria a líderes religiosos. Algo que eu quero confessar para o Paulinho, que me chamou muita atenção. Todos os lugares que eles passam, todo mundo me fala assim, eles são crentes e humildes. Algo que marcou minha vida, eu confesso aqui, Paulinho, foi ver uma ministração sua que você pegou o violão. Em vez de você se posicionar no centro do palco, você pegou o pedestal, se retirou e foi para o canto do palco e deixou o Senhor ir para o centro. Marcou minha vida. Sabe o que nós precisamos fazer no tempo de hoje? Nós não precisamos de fama. Convém que nós diminuamos para que Ele cresça. Mas irmãos, nós criamos uma cultura de achar que os nossos pastores são perfeitos. E muitas vezes eu carreguei esse fardo. Eu quase me matei por isso. De achar que eu deveria estar sempre presente. Muitas vezes deixando a minha casa. Eu quero te dizer, talvez esse lugar será um lugar que você vai se frustrar muito. Talvez até com seus pastores. Como se frustram comigo. Porque eu tenho um jeito muito calmo de ser. Mas eu sei que você trabalha em algum lugar. Quantos trabalham aqui? Eu tenho certeza que você tem problema no seu trabalho. Eu sei que você tem uma casa e tem uma família e você tem problema na tua família. Ou é só eu que tenho problema na família? Mas mesmo tendo problema no seu trabalho, você não abandona ele. Tendo problema na tua casa, você não abandona ele. Então por que quando nós temos problema na igreja, a primeira coisa que a gente fala é: vou sair da igreja? A igreja não é o lugar da perfeição. A igreja é um hospital, onde todos nós somos alvos dessa graça transformadora. E eu termino aqui. É o penúltimo, posso? Evangelho do entretenimento. A cultura de falar que a igreja tem que ser divertida. Irmão, igreja não é lugar de diversão. Sabe qual é o engano dessa cultura? É que igrejas estão trocando pregações da palavra por shows de entretenimento. Muitos estão frequentando a igreja por diversão e não por transformação. Isso enfraquece a igreja, porque toda diversão acaba por empolgação, e toda empolgação não gera transformação. Empolgação passa. O que nós precisamos entender é que o reino de Deus não consiste tão somente em palavras, mas em poder. A igreja não é um parque de diversão, a igreja é um hospital para pecadores. A igreja não é lugar de ficar, irmão, pula. Nós amamos a casa de Deus, nós nos alegramos, mas a igreja também é lugar de arrependimento. A igreja é um lugar de choro. A igreja é o lugar daquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais. Porque eu posso chegar de um jeito aqui, mas eu não permaneço mais, porque a igreja tem dono, e o dono da igreja é Jesus de Nazaré. Uma vez que eu conheço Ele, eu sinto a presença dEle, e o meu caráter é transformado. Último, a cultura de mensagens apenas motivacionais, ou canções egocêntricas. Você já notou que a gente inverteu as coisas? Mestre, eu preciso de um milagre. Nada contra os cantores que cantam isso.
Mas de fato nós precisamos trazer Cristo para o centro das canções de novo. E parar de achar que o centro do evangelho é o nosso umbigo. Não é. Olhe bem para mim no nome de Jesus. Aqui eu finalizo dizendo para você. A palavra de Deus dizendo: pregue a palavra. A tempo e fora de tempo. Eu amo isso. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e pregue a sã doutrina. O evangelho de Jesus não foi feito para massagear o nosso ego. Eu tenho algo muito contra aqui. E o coach ajuda, tem coach que ajuda. Mas eu sou contra a cultura coach dentro da igreja. O coach, ele faz o que? Ele tira Cristo do centro e coloca o homem. Eu posso, eu faço. Quando na realidade nós não podemos nada sem Cristo. Nós não podemos fazer nada sem a cruz. Fique de pé. Desculpe se essa mensagem não fez você se empolgar o bastante. Mas eu estou mais interessado em saber se vai haver aqui hoje mudança de rota. Existem mensagens que intencionalmente geram muita salvação. Mas a maior salvação é quando o pecador começa de um jeito e ele termina de outro salvo. Eu quero que você feche seus olhos e faça dessa canção uma realidade da tua história. Todos os olhos fechados. Não quero nada além de ti. És mais que tudo que eu sonhei, tudo que achei que eu queria é bem menor que te conhecer. Agora sou teu e tu és meu. És o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Levante suas mãos e diga isso bem alto. Quero Jesus, quero Jesus, nada mais satisfaz, nada mais satisfaz, mais do que a prata e o ouro. És o meu bem mais precioso. Agora que já provei da tua bondade, nada satisfaz. Diga bem alto a Ele, nada mais. Nada mais satisfaz.
olhos. Jesus, nada mais satisfaz, nada mais. Eu lembro de quando o Senhor faz uma exortação a uma igreja. Ele exalta ali qualificações, mas no final ele fala assim: porém, eu tenho uma coisa contra ti. Você abandonou o primeiro amor. Eu sei que existem pessoas aqui que talvez você permitiu essa cultura entrar no seu meio. Você não chora mais, você não se derrama mais como era antes na presença do Senhor. Talvez você largou o que você tinha de mais importante no Brasil, que era a sua família, e você veio aqui na América pro tudo ou nada, e você se doou ao dólar. E você sabe que você precisa de novo reacender essa chama. Deus me trouxe aqui hoje. Eu sei que Deus marcou essa data de hoje para transformar vidas. Se você é essa pessoa, a verdade é que todos nós somos essas pessoas. Mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui para o altar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. É um novo tempo de Deus sobre a tua vida espiritual. Faça isso agora. Faça isso agora. É um novo tempo de Deus sobre você. Pastor, eu preciso orar como eu orava antes. Eu preciso buscar a tua presença. Pastor, eu me vejo nesse momento como algum tópico que você pregou. Sai do seu lugar e venha. Tão certo como o ar que eu respiro, eu sei que tem pessoas que deveriam vir. Sai do seu lugar. Você que sabe que Deus quer algo mais de você. Isso é se expor sim, mas tem galardão para isso. Sai do seu lugar e venha no nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez. Eu não vou ficar insistindo muito, mas é um novo tempo de Deus sobre a tua vida. Quero Jesus. Saia e venha. Quero Jesus, nada mais. Os demais fecham os olhos. Sai do seu lugar, eu sei que tem mais gente. Você que tem sede por viver algo novo diante de Deus. Quero Jesus. Eu sinto de orar também por você, para que escamas caiam. Talvez a frieza espiritual tomou conta do seu ser. E até você quer algo novo de Deus, mas você não tem força. Sai do seu lugar e venha. Nada mais satisfaz. Eu não quero ninguém mais. Eu quero que os intercessores venham, os pastores, nós vamos orar por eles. E se você está no seu lugar e você sabe que seu lugar é aqui, Tu és meu tudo. pastor, eu sirvo em algum ministério, mas eu me encontro frio. Sai do seu lugar e venha. Eu não quero nada mais. Eu preciso melhorar como cristão. Saia do seu lugar e venha. Tu és meu tudo. A igreja estenda as mãos para cá. Você que ora em línguas, flua. Tu és meu tudo. Chegue me dirá a vassoura. Tu és meu tudo. Vamos, estenda as mãos e ore. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Tu és meu tudo. Eu declaro sonhos restaurados agora. Jesus está aqui. Se deleite, se deleite. Vamos, flua. Todo céu de bronze, eu cancelo agora. Nada mais satisfaz. Quero Jesus.
mais, de vida. nada mais satisfaz, nada mais. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais e mais ninguém. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Você que está no seu lugar, dê as mãos para quem está do seu lado. Vou fechar os corredores. Você vai começar a orar por essa pessoa de forma unânime. Deus quer fazer algo novo aqui. Você que ora em línguas estranhas, flua. Vamos, não se envergonhe. Ore, 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 ore. Você começa, o Espírito continua. Vamos, vamos, vamos. Vem com fogo. Vem com fogo. Como fez em Pentecoste, faz outra vez. Plena satisfação no teu nome, vamos, na tua beleza. Comece a viver agora uma nova realidade no teu espírito. Escamas caindo. Escamas caindo. Satisfaz meu coração. Yahweh, Yahweh, tua beleza. Tudo que prende o teu chamado, eu cancelo agora. Os meus olhos estão Tudo que te fazia parar, toda estagnação espiritual, vivencie agora a nova realidade do Espírito. Eu profetizo fire, 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 revival, revival. Yahweh, tens meu coração.
coração. Antes de passar a palavra, eu quero fluir em algo aqui agora. Toda doença no sangue agora seja curado. Todo problema nas vistas agora, do pé ao alto da cabeça, eu declaro o sangue do Cordeiro sobre ti. Eu vejo como problema nos ossos, seja curado agora na autoridade do nome de Jesus. Toda doença agora nos ossos. Tudo que foi feito no oculto e no escondido, por meio de macumba, da umbanda, da quimbanda, nós cancelamos agora no nome de Jesus. Demônios territoriais, nós te cancelamos agora na autoridade do nome de Jesus. Eu vejo como demônios correndo de dentro de casas aqui agora. Eu vejo anjos do Senhor entrando em famílias agora. Eu vejo anjos do Senhor invadindo o quarto de filhos. Filhos com problemas de drogas. Coloque a mão no seu coração. Todos com a mão no coração, repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu Senhor e suficiente. Diga mais alto: suficiente, Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Diga bem alto: Senhor, eu que andei nos seus caminhos e me afastei, hoje, para a glória do teu nome, eu volto para a tua presença, em nome de Jesus. Olhem para mim todos, não vá para o lugar ainda não, pode ficar aqui na frente por alguns instantes, mas todos olhem para mim. Eu vim de uma família toda espírita, e a realidade na minha vida era de ver meus pais na umbanda. Um dia eu entrei numa igreja pequena e barulhenta. Era um povo pentecostal. E o pastor, ele falou assim: tem alguém que quer aceitar Jesus e receber o fogo do Espírito? Honestamente, para uma criança de 6 anos, eu não sabia o que era aquilo. Mas eu me vi lá na frente, eu fui lá para frente. E eu aceitei Jesus. Essa oração que você acabou de fazer, talvez tenha tudo a ver com você. E você se identifica. E você vai dizer para mim: Diego, essa oração é a minha história. Eu preciso aceitar Jesus. E qual é a condição? Você precisa reconhecer Ele diante dos homens. Essa oração que você acabou de fazer, eu vou te fazer uma pergunta agora. O que você precisa fazer é levantar sua mão e dizer: eu quero Jesus. Aquilo que acabamos de cantar. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és o meu tudo. That's it. Eu vou contar até 3. E se você quer tomar essa decisão hoje, é só você levantar sua mão. Você vai levantar sua mão mais alto que você puder. 1, 2, 3. Levante sua mão, deixa eu te ver. Você que está tomando essa decisão de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador nessa noite. Tem alguém aqui hoje? A segunda oração é para você que caminhou na presença do Senhor, mas você se perdeu no meio do caminho, e hoje você quer voltar para Jesus. É só levantar a mão. 1, 2, 3. Aonde está você que quer se reconciliar com o Pai hoje? Tem alguém? Pela última vez eu pergunto: tem alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com o Pai? Lá em casa, tem alguém que quer tomar essa decisão? Se você está tomando essa decisão, assistindo de casa agora, digita aí: eu quero tomar essa decisão, eu quero viver o novo. E nós vamos anotar o seu nome, coloca o seu nome aí. Nós queremos orar por você. Eu quero hoje crer que todos nós somos salvos de fato. Dê um forte aplauso, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Eu passo a palavra aqui para os pastores da casa. Espero voltar em breve em nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. Quantos estão felizes? Aleluia. No domingo nós vamos viver mais tudo isso 2 vezes nos nossos 2 cultos da manhã. Nesse domingo nós não vamos ter o nosso culto da noite. Amém? Amém? Então eu te espero aqui neste domingo agora, às 9h30 da manhã e também às 11h30 da manhã, ok? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Ali fora o Rock está fazendo uma